Este evento ele faz parte de uma série de palestras oferecidas pela ABMA Nordeste, pela ABMA Centro-Oeste, pela ABMA RJ Rio de Janeiro, né? A ABMA Nordeste encampa a subseção de Fortaleza, em João Pessoa, em Aracaju, em Recife e Salvador. E o intuito dessas palestras é divulgar conteúdos antroposóficos à população que possam ser úteis, né, que tenham utilidade prática. E, ao mesmo tempo, em divulgando esses conteúdos, também vamos lentamente formando novos grupos daquilo que a gente chama do curso básico de antroposofia. Então, o curso básico de antroposofia, ele é destinado a qualquer pessoa de qualquer profissão acima de 21 anos de idade, né, que tenha necessidade ou interesse de entrar em contato com esse material da antroposofia de uma forma a entender os conceitos mais básicos, e também ele serve de pré-requisito para a formação de médicos, dentistas, farmacêuticos, que, depois de fazerem o curso básico, continuam seus estudos dentro da antroposofia nas respectivas áreas. Então, esse ano nós vamos ter um longo programa, né? Mais ou menos uma vez ao mês, ou às vezes até duas vezes ao mês. Nós vamos ter essas palestras com os mais variados temas, que são temas de interesse bem prático. E hoje eu tenho a felicidade, né, de coordenar essa situação e ter que apresentar uma grande colega, né, a doutora Heloísa Oliveira, que é da ABMA do Rio de Janeiro, uma pessoa que tem formação em duas áreas da antroposofia que são muito importantes no sentido do entendimento do ser humano. Ela tem uma formação muito bem feita no processo da medicina antroposófica, que ela exerce já há muito tempo. Ela tem uma formação original como otorrinolaringologista, mas quando você aprende a medicina antroposófica, você quebra um pouco essas fronteiras da especialidade e atua hoje, digamos, quase como uma clínica geral no Rio de Janeiro e às vezes em outras cidades. Ela é uma professora das formações, tanto das formações básicas como da formação médica, e, além de tudo, ela é também formada naquilo que a gente chama de aconselhamento biográfico. Além de formada nesse processo, ela é uma das pessoas que está apta a fazer a formação de outras pessoas. Então, durante um certo tempo, ela trabalhou nesse processo de formação de novos alunos em aconselhamento biográfico. Atualmente deve estar fazendo novos grupos, né? Então, tanto atua na área da medicina antroposófica, da clínica, do dia a dia, como também faz atendimento nessa situação do aconselhamento biográfico. Além de tudo, é uma mergulhadora de alta performance, né? Sempre Uhum. que pode estar visitando umas praias belíssimas, fazendo inveja a gente, adora mergulhar, né? E adora animais também, e é uma pessoa que tem muita coisa a nos dizer sobre esse tema específico de hoje, né? Que é um tema que diz respeito a uma coisa que é quase pandêmica no nosso mundo, que é a alergia. A alergia é muito forte no nosso mundo por fatores os mais diversos, né, que ela vai discorrer ao longo da palestra, e nós contamos, né, com a presença de todos vocês, e se vocês tiverem dúvidas depois da palestra, vocês podem usar o chat para fazer perguntas, né, porque a gente tem que explorar esse conhecimento, que é uma doação muito bonita que a Heloísa faz na noite de hoje. E eu desejo a todos um excelente programa, tá? Que vocês sejam muito felizes nessa palestra, e quero agradecer às presidentes da ABMA Centro-Oeste, Rio de Janeiro, que é a própria Luísa, que é a atual presidente do Rio de Janeiro, e do Nordeste, a doutora Jaqueline, que não pôde vir, mas está representada aqui pela doutora Débora Costa, pelo convite de fazer essa abertura. Uma excelente palestra para você, Luísa. Vamos em frente. Obrigado.
Obrigada, Paulo. É sempre uma alegria estar aqui, né, para poder conversar com vocês sobre esses assuntos que eu acho que são assim tão do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo é, trazendo um outro foco de visão, né? Como é que a gente pode ampliar o que a gente já sabe, que a gente aprende tradicionalmente na, digamos assim, na medicina convencional, né? E trazer, digamos assim, esse olhar que a antroposofia traz, que faz a gente perceber as coisas um pouquinho diferentes, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para a gente começar. Então, gente, eu gosto muito de trabalhar com imagem. Eu gosto muito de trazer as coisas que, de uma certa forma, não é tão assim no literal. Então, eu gostaria que vocês entrassem um pouco comigo nessa viagem. A gente começa pela formação do ser humano, né? Eu amei esse desenho na Capela Sistina. Dá para fechar o som aí? Senão a gente tem uma concorrência. Então, assim, essa, né, é a criação do homem na Capela Sistina, né, conforme já falaram. E nesse momento, então, né, segundo Gênesis, soprou em suas narinas o fôlego de vida, né? Então você vê Deus numa posição bem da vontade, apontando, trazendo aquela força, e o homem numa posição mais passiva, receptiva. E então este ar, entre aspas, este sopro de vida penetra o homem. E aí ele se torna realmente vivo, digamos assim. O que isso fala para a gente de alguma forma, né? Porque a gente tem essa, assim, o respirar como uma expressão primordial, né, digamos assim, dessa atividade da alma no corpo. Então, pelo respirar, essa alma entra no corpo e, através desse corpo, ela começa, então, a se expressar no mundo. Então, essa alma usa esse corpo, então, essa corporalidade, como uma residência, né? Então, quando o bebezinho está dentro do útero da mãe, não tem essas cavidades aéreas. Ele está imerso num grande meio líquido, né? Então, a mastóide, o ovidinho, está tudo envolto em líquido. Mas no momento do parto, em que ele vai para fora e ele tem aquela primeira respiração, você começa essa interação dentro-fora e essas cavidades aéreas, elas começam então a se conformar. Então a gente vê uma relação muito bonita e muito importante da respiração com a vida. Então a gente nasce com a primeira respiração e morre com o último suspiro, né? Então, esse seria mais ou menos esse movimento da alma no nosso corpo, né? Isso é muito bonito, né? E essa primeira de respiração, ela seria o quê? O despertar dessa alma no corpo, né? Então, ela se apropria e começa a se expressar nessa corporalidade, né? Só que esse elemento ar, né, que ele tem essa formação de ideias, esse pensamento também, né? Mas a respiração em si, ela vai ter a ver com exatamente o sistema rítmico, né? Esse entrar e sair, este fluxo de dentro e fora, né? Então, assim como essas ideias têm a ver com esse sistema nervoso também, né? Dessa clareza no pensar, o sentimento, então, ele vai ter a ver com o quê? Com esse ritmo de vida. E esse ritmo de vida é centrado, então, aonde? Nessa nossa atividade respiratória, né? Então, a gente tem dentro desse sistema rítmico, né? A respiração, a circulação, né? As áreas do sistema imunológico e também as glândulas que têm esse processo de secreção, tudo isso está dentro de quê? Desse sistema rítmico, né? Na criancinha, né, você vê que ela tem a cabeça sendo formada, e essa cabeça, então, ela vai girar, vai começar a se formar dentro de uma polaridade, né? A parte mais do pensar, né? E, por outro lado, o sistema metabólico motor. E aí, dentre esses dois, aí começa depois a vir a respiração, a vir tudo em forma disso, né? E os seiozinhos da face, todos os, digamos assim, as cavidades aéreas da cabeça, elas começam, então, durante esse período de vida. Então, assim, com 3, 4 aninhos, ela já está com a mastóide pneumatizada,
né? O seio etimoide esfenoide já está formado, mas, por exemplo, o seio frontal ele vai vir só depois na adolescência. Porque, coincidentemente, são épocas que a gente vai clareando a nossa consciência. Né? A criança com 3, 4 anos é o quê? Aquela fase da teimosia, a primeira fase que ela diz não. Coincidentemente, os seios da face começam a ficar aerados. Então, tem essa função junto à consciência também. A função dos seios da face, a medicina tradicional, ela não explica, ela não sabe bem por quê. Ah, é para diminuir o peso da cabeça, é mais uma área. Mas, na realidade, tem tudo a ver com esse processo do ar, todo esse processo, digamos assim, dessa alma permeando esse corpo, né? Então, é muito bonito quando a gente olha dessa forma. E outra coisa também, que também tem a ver, né, que a gente, quando vê a formação da criança, tudo isso, a gente diz o quê? Que para a criança desenvolver, ela tem que ter o quê? Ritmo, não é isso? Sono, amamentação, tudo isso é fundamental para quê? Para o sistema rítmico. E quem é que está representando esse sistema rítmico aqui? A própria respiração. Então, está tudo conectado. E isso é muito bonito quando a gente vê isso como imagem, né? Então, essa respiração é uma expressão, digamos assim, desse sistema rítmico. Outra coisa interessante, né, é que essa respiração ela expressa a alma também. Por exemplo, estou ansiosa, a respiração fica curtinha. Não, mas é isso. Aí, né, a gente não consegue respirar direito. Se a gente está mais calma, mais tranquila, não, vamos centrar, gente. Aí a gente respira. Aí já coisa. Então, pelo tom de voz, pela frequência como a gente fala, a gente percebe o que está se passando animicamente, né, digamos assim, com essa pessoa. Né? E não nos esqueçamos que é a respiração que permite que a gente expresse o mais espiritual em nós que a nossa própria fala, a nossa própria voz, que traz tanto de cada um de nós. Né? Então, gente, é isso. Né? Então, essa respiração, a partir desse momento do nascimento, ela começa, então, a permear, o ar começa a ganhar espaços, ela começa a se difundir pelo nosso corpo, e aí vai ter uma coisa muito interessante, né? Por quê? Eu não falei do aparelho circulatório, que a gente tem o aparelho respiratório, o aparelho circulatório, e aí a gente começa a ter uma coisa que na medicina tradicional a gente vai dizer o quê? Tem as trocas gasosas, né? E o sistema rítmico tem inspiração e expiração, né? O sistema respiratório, e a circulação tem o quê? O sangue venoso e o sangue arterial, que vai variar exatamente em função de quê? Dessa troca de gases, né? Então, aqui, só para a gente resumir um pouquinho, né? A respiração linkada com esses processos de vida, né? Essa modulação da respiração, que tem, então, relação com o nosso estado psíquico, né? Com o ser espiritual do ser humano, né? E aí aqui a gente, só um tipo está aqui na frente da minha tela, a gente tem aqui então o quê? A respiração aqui mais corporal vai ter relação com o quê? Com essas trocas gasosas. A parte mais anímica vai ter formação com essa modulação da frequência, que nem eu já falei, mas também a formação do tom, do fonema. E a parte mais espiritual, a essência espiritual, vai ter a ver com a formação da fala de cada um de nós. Vocês veem que cada um tem uma fala única, pode até ser parecida, mas ela é única. E aí, onde essa respiração se enquadra com essa circulação, onde elas se conectam realmente, né, a gente vai ter aqui, então, sangue venoso, sangue arterial, indo aqui para o pulmão, cérebro, indo aqui para baixo, para o corpo. Então, a gente vai ter uma relação aqui entre o sistema metabólico e o nosso sistema neurosensorial. E vocês querem ver, né, uma coisa que é assim, tão bonita, é que quando eu faço isso, eu tenho um desenho de uma lemniscata. Então, nesse momento, eu tenho exatamente esse ser humano que se conecta, não só a nível anímico espiritual, mas a nossa própria circulação mostra isso. Né? Então, eu acho essa figura, quando a gente olha essa semelhança que existe, é uma coisa que eu acho que é muito bonito. Né? E uma criança, ela depende muito da respiração. Ela depende visceralmente disso. Quando a gente respira pela boca, não é a mesma coisa, né? Então, isso aí são frases de Matthias Birk, né? Ele traz isso, olha, o desenvolvimento da organização respiratória se coloca entre a polaridade do metabólico motor e do sistema neurosensorial. Se converte no órgão central do sistema rítmico através do ritmo da respiração.
a respiração se torna um processo rítmico que liga o mundo interno e o mundo externo, e na formação da fala se revela o espiritual do homem. Isso a gente, então, já viu, né? E quando a gente traz para outro conceito básico da antroposofia, que é a trimembração, a gente vai ver uma coisa que é bem interessante, né? Então, a gente tem uma polaridade aqui. Se a gente olha um esqueleto, isso é muito nítido, né? Então, a gente tem uma cabeça que é dura, com o osso por fora, extremamente simétrica, né? Se a gente olha assim, o pensamento é frio, extremamente consciente, e não tem movimento, se a gente tirar o pescoço. Se a gente olha do diafragma para baixo, a gente vai ter, mesmo que seja barriga de tanquinho, mas não é osso, então o abdômen é mole, né? A gente vai ter, digamos assim, uma assimetria dos órgãos, a gente vai ter muito movimento lá dentro, mas é um processo inconsciente. Ninguém sabe o que a vesícula fez agora, ou quantas voltas o intestino deu na última hora. É um processo completamente inconsciente. E quando a gente pega o tórax, a gente tem uma costela assim, uma costela não, uma costela assim, uma costela não, dois órgãos, coração e pulmão, que fazem a troca. Um entre sistema neurosensorial metabólico e o outro entre externo e interno, né? Então, aí, é um processo de semiconsciência, porque o pulmão, eu consigo, para mergulhar, aprender a respiração, faço uma apneia, mas o coração a gente não consegue controlar. Então, nesse sistema rítmico, a gente tem exatamente essa mediação dos dois sistemas. Agora, o mais interessante é que aqui a gente tem o rosto, e na cabeça a gente também tem essa mediação. Então, a gente tem uma parte mais alta aqui da cabeça, né, onde seria a região, digamos assim, do neurosensorial. A gente tem uma região metabólica, que é essa região da boca, onde a gente mastiga, tritura, né? E tem uma região onde a gente tem exatamente o quê? Troca de ar, gente. Então, nesse momento, aqui na face, a gente tem, digamos assim, um espelhamento ou uma repetição, como vocês quiserem, exatamente como a gente tem no sistema rítmico que fica no tórax, né? Então, por aí já vai dar para a gente ver a importância do sentir, né, dentro, digamos assim, dos processos respiratórios do ser humano. Então, por exemplo, assim, se a gente pega aqui, é tudo muito conectado, né? Então, tem um pulmão, aqui a gente vai ter, então, uma traqueia, e tem aqui o narizinho, né? A cavidade oral, ela bem ou mal faz parte, o ouvido, é tudo muito perto, é tudo muito conectado, o epitélio reveste isso tudo, né? E vizinho, e usando áreas comuns, a gente tem o aparelho digestivo, que está aqui, aí a gente tem o esôfago, e aqui em cima a gente vai praticamente, né? A boca é do aparelho digestivo, o nariz é do aparelho respiratório. Mas às vezes, quando o nariz entope, a gente usa a boca, não é verdade? E o laringe aí nessa história toda. Então, a gente tem, digamos assim, uma relação muito grande. E se a gente olha anatomicamente, o que vai ter isso aqui? Aqui, então, é o nariz, né? E o nariz tem uma parte metabólica, que é essa parte do nariz, que a gente abre e fecha as asinhas do nariz. Tem os cornetos aqui, parte do corneto superior, que ela é a mais neurosensorial da história. E aqui sai a tuba auditiva, né? Que vai exatamente daqui no ouvido. Por isso que, às vezes, você tem uma rinite, essa rinite inflama o ouvidinho, quer dizer, uma coisa, gente, aí já vai ficar uma dica.com, quando for fazer uma lavagem nasal, não inclina a cabeça para o ladinho, não, porque você está jogando uma água sob pressão e a tuba auditiva é bem aqui, ó. Dependendo dessa pressão dessa água, ela pode entrar pela tuba e aí faz otite. A gente tem observado muito o aumento das otites no consultório em função disso, tá? De inclinar a cabecinha. Faz ela mais retinha, vai para frente, vai para trás, mas não fica inclinando muito, porque esse é um dos fatores que faz. Né? Exatamente essas otites, digamos assim, que estão tão comuns até em adulto, tá? Então, isso aqui tudo tem esse epitélio de revestimento, né? E os seios da face estão aqui também, olha. Então, os seios da face aqui, né? E aqui você vê que eles ficam bem abaixo da caixa do cérebro, digamos assim, né? E aqui, novamente, então, a gente tem essa parte, que isso aí vai ter a ver exatamente com o nosso sentir, com o nosso sistema rítmico, tá? E aí, gente, já dá para entender mais ou menos, né?
como é que é quando entra, digamos assim, deixa eu voltar para cá um pouquinho, quando entra uma substância no seu nariz, né? Ela fica ali. E se você lava, essa substância pode sair, seja um pólen, seja uma sujeirinha, um pouco de poeira. Normal é dar, às vezes, uma coceirinha tal e sai. E muitas vezes a gente tem essa coriza para botar essa sujeirinha para fora. O problema é quando a permeabilidade da membrana está alterada e aí esse corpo estranho, esse agente estranho penetra. E aí, então, provoca as reações. A gente vai ver agora mais a miúde o que seriam essas reações de uma forma geral, tá? Então, nós temos aqui duas situações. Uma, né? Eu estou no meio de uma floresta, num ambiente silencioso, com os estímulos externos mais naturais, e o outro eu estou vivendo nesse índice de poluição aqui de uma cidade grande, com esse índice de barulho, e a gente vem observando que nas cidades grandes, né, nos Estados Unidos, praticamente uma para cada duas pessoas já tem problema alérgico. Tá? Então, assim, vem um crescente absurdo o número das alergias na nossa população atual. Cresce dia a dia, né? E assim, muito se fala, tem teorias, tem tratamentos, etc. e tal, mas na realidade, né, isso vem num sistema galopante com a nossa civilização. E quando eu falo de alergia, eu falo muito exatamente da zona sensorial, que é onde ela dá. São as nossas áreas de limite com o meio externo. Por exemplo, na pele, né? Nariz, que é mucosa, né? Garganta, que é mucosa. Então, onde a gente tem essas nossas mucosas de revestimento, que tem relação com os nossos sentidos, nessas áreas de limite do corpo humano, aí então as alergias se instalam. Por que será que a gente está sendo invadido desse jeito? Eu estou sendo invadido ou eu não sei me proteger? O que vocês acham? Então, aí a nossa vidinha básica, né? Então, a gente tem esse trânsito todo aqui, com esse cheiro e tal. Gente, uma coisa que invade a gente, que a gente muitas vezes nem percebe, né? Ou seja, a gente percebe, mas não tem muito jeito, é o barulho. Uma região de trânsito, uma música alta que está entrando. Eu não pedi para escutar essa música, mas a música vai me entrando. Quantas vezes a gente não fica irritado porque tem uma música tocando que você não gosta? Não é o seu estilo. E aquilo vai te irritando por dentro, né? Os alimentos, né, que a gente tem, que não necessariamente são saudáveis, não quer dizer que não sejam gostosos, né? Mas não necessariamente são saudáveis, tudo isso leva um monte de... Aí tem que aditivos, conservantes, corantes, antioxidantes. Isso é uma matéria praticamente inorgânica que o nosso organismo absorve. E absorve de uma forma insidiosa. Não necessariamente você manifesta aquela alergia naquele momento, mas isso vai ficando acumulado. E um belo dia você apresenta uma reação alérgica e você não sabe por quê. Mas eu não comi nada essa semana, não tem nada de diferente. Tá, mas quando isso não se manifesta na hora, isso vira um problema crônico. E são os mais difíceis da gente entender o porquê que está acontecendo. Porque se eu como uma coisa e tenho reação na hora, tá show. Mas e se eu não tenho reação, isso vai aparecer tempos depois? Nessas hipersensibilidades tardias que a gente apresenta, né? Outra coisa também, as telas. Tela em excesso, né? Pessoal, quando eu tenho alguém que só fica no computador, ou só fica na tela, ou só fica no celular, principalmente criança, ela não está brincando. E uma das coisas que estimula o sistema imunológico é o quê? Brincar, aquecer. Alergia tem a ver com resfriamento. E vocês acham que ficar no celular aquece alguém? Não tem jeito, né? Então a gente provoca esse resfriamento cada vez mais pela inércia até, digamos assim, da nossa ação, do nosso movimento, né? Então não tem, vai produzir cada vez mais alergia, né? Então no nosso sistema imunológico, né? A gente tem então contato no nosso dia a dia com esse mundo externo. Gente, tudo isso faz parte do mundo externo. Eles não atacam a gente. A gente é que muitas vezes está sensível e encara aquilo como um alérgeno. Por exemplo, vírus está na natureza, bactérias, a gente tem um monte dentro de nós, né? Fungos, bactérias, germes, a gente tem também poeira, pó, mofo, alimentos, pelo de gato, pólen, picada de inseto, tudo isso vive na natureza. A natureza tem tudo isso. Alguém já foi até para o mato
que não tinha um inseto que pudesse morder, uma formiga, que não tivesse um pólen, que não... Sabe, então, são coisas que são inerentes ao ambiente do ser humano. Então, não tem como evitar tudo isso. Né? É uma coisa difícil. Agora, se eu não tenho como evitar, será que eu tenho como me defender? Para começar, o que é saúde? Saúde, né? O bem-estar físico, mental, psíquico, né? Que eles falam. Isso é saúde? Dura quanto tempo? Saúde é equilíbrio, gente. É aquele bem-estar que hoje eu estou acima, porque, por exemplo, assim, se eu faço os exames, eu estou super saudável, está tudo certo. Se eu tiver um problema latente, que semana que vem aparece o problema. Meu avô, quando faleceu, na véspera, ele tinha ido no médico, já estava tudo ok. Então, assim, sabe? Saúde é esse processo, né? Onde a gente está bem, onde a gente consegue, digamos assim, construir e conservar. Então, a saúde a gente constrói no nosso dia a dia. Hoje eu estou com saúde, amanhã não sei, mas hoje eu estou. E como é que eu tento permanecer essa saúde? O que eu faço para manter a minha saúde? Quais são as medidas, digamos assim, salutogênicas da minha vida para eu tentar preservar essa saúde? O que eu posso fazer? Né? O que é enfermidade? Bom, teve uma época que se dizia que enfermidade era um castigo de Deus, é coisa do demônio, é porque você tem culpas, então fica doente. Mas a gente sabe que não é isso, né? Então, enfermidades são processos que a gente tem no nosso organismo que muitas vezes tem uma causa até anímica, psíquica, tudo isso, e eles vêm até para ajudar a gente a determinados momentos da vida, a gente exatamente a tomar as rédeas, né? Como é que eu consigo conviver com isso? O que na minha vida está provocando esse meu estar doente? O que eu posso fazer para melhorar? Quantas vezes, né? A gente tem pessoas que às vezes estão defendendo uma tese de mestrado, não sei o que, e começa, estou com dor de estômago, estou com dor de cabeça, estou com dor não sei o que. Isso é saúde? Entendeu? Mas é uma coisa que a gente tem que passar. Então, como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia? Né? Agora, atualmente a gente tem uma tendência que a culpa é do outro. A culpa está lá fora. O pó que me deixa doente. É o pó que te deixa doente, mas a pessoa que mora na sua mesma casa tem contato com o mesmo pó e não fica doente. Por que um tem e o outro não tem? Qual é a diferença de um para o outro? É o pó? Não, é como eu reajo a isso. Então, gente, é legal a gente pensar que as coisas não estão fora de mim. Mas o que eu posso fazer por mim para reagir menos a tudo isso? Como é que a gente consegue virar essa chave de alguma maneira, né? E a gente tem aqui digamos assim, na alopatia, remédios muito eficientes. Você dá um corticoide, passa na hora. Você dá um antialérgico, passa na hora, né? Então, tudo que a gente toma, a nossa medicina tradicional, ela é anti. É o antitérmico, é o antialérgico, é o antirrefluxo, é o antihipertensivo, né? E na alergia, são remédios que bloqueiam os processos. O que não quer dizer que você tenha ficado curado. Porque daqui a pouco você vai ficar doente de novo. Porque você está bloqueando, você não está tentando reagir de alguma forma. Porque a alergia em si, né, digamos assim, essa reação inflamatória é uma reação normal do nosso organismo. O ser humano não é um ser de calor, não é? Nós não somos gelados, ser humano totalmente gelado é um defunto, é um cadáver. Aí sim, totalmente frio. Posso confiar em você? Aí é totalmente frio. Só um minuto, gente, por favor. É totalmente frio. Então, nós somos seres de calor. O calor no nosso organismo implica em quê? Formação de reações. Quando a gente faz o processo digestivo, a gente tem o quê? Um processo em que a gente produz calor. A gente produz uma certa inflamação no nosso organismo. Toda vez que, digamos, eu tenho um agente externo que eu reajo contra ele naturalmente, eu provoco um processo inflamatório, insidioso, para combater aquilo de alguma forma.
O ser humano precisa de alguns processos inflamatórios no organismo dele. É claro que não vamos chegar na polaridade de inflamar todo, que aí realmente não é normal. Mas o processo de inflamação, ele faz parte do nosso organismo também. Então, o responsável pela alergia, quem seria? Quem é que seria esse responsável? Como o meu organismo enfrenta? Como é que o meu organismo reage a esse processo? Isso seria realmente o que seria importante. Como é que eu reajo? Como é que eu processo isso? Né? Então, isso seria a base, digamos assim, dessa alergia. Uma reação normal a um processo externo é normal. É aquela diferença. Digamos, eu estou aqui e eu cheiro uma flor, dá aquela coçadinha no nariz, escorre uma aguinha, ou seja, o pólen chegou ali, meu narizinho lavou com aquela secreção, eu estou bem. A outra cheirou a mesma flor e começa a espirrar sem parar, começa a coçar o nariz e começa uma série de outras coisas, né? Então, a minha imunidade provavelmente está melhor e a dela está pior. Ela tem uma permeabilidade de mucosa maior do que a minha, mas é um processo interno, porque o pólen é o mesmo para as duas, tá? Então, gente, essas reações são normalmente nos nossos órgãos limítrofes, que nem eu falei, né? Então, você tem as vias aéreas superiores, você tem a pele, você tem a parede do intestino, mas são paredes, é o que limita meio externo com meio externo, né? Essa respiração, então, ela vai ter a ver com essa permeabilidade, que nem eu já falei, né? E a gente tem um outro processo que é muito interessante, que é a digestão. Então, na digestão, o ser humano tem um tipo de albumina, né, que é uma proteína, que é diferente da do boi, que é diferente da galinha, que é diferente do peixe, que é diferente do ovo. Então, cada um desses tem um tipo de albumina diferente. Só que a albumina é um ser vivo, né? Ela vem de um ser vivo. E aí eu não posso ter em mim uma albumina bovina ou do ovo, alguma coisa. O que, que vai acontecer? O meu organismo vai ter este processo, né, de inflamação natural dele, quando ele faz esse processo digestivo, e vai quebrar essa albumina todinha, até um aminoácido, tudo isso, que então ela passa a ser absorvida no sangue naturalmente. Se isso não é absorvido no sangue, ou seja, se consegue, digamos assim, não chega ao final desse processo de decomposição, e uma parte disso não é bem digerida e passa para o sangue mesmo assim, o sangue tem que se livrar disso de alguma forma. E aí, muitas vezes, ele manda para onde? Para a pele, para ser eliminado através do suor. Só que, dependendo, faz uma reação cutânea, e aí a gente tem os processos de urticária. Então, vocês veem como tudo se conecta, tá? E um outro processo que é muito interessante é a febre. Porque se esse processo sai do local e passa para o generalizado, eu não falei que a gente precisa se aquecer? A febre é um hiperaquecimento. Ela tenta aquecer a nossa temperatura para combater esse processo estranho que está entrando no nosso organismo. Então, com isso, né, ela é um processo de defesa. É claro que eu não vou deixar ficar com 39 graus, etc. e tal, mas uma febre 37,5 por aí, né, máximo 38, a gente pode tentar suportar para que o nosso organismo aprenda a se defender, porque ele só vai se defender se ele tiver como reagir. Se a gente pega, né, a criança, porque a criança começa a desenvolver o sistema imunológico dela, ela nasce com ele bem fraquinho e aos poucos ela vai ganhando isso, né? Se eu pego essa criança e não deixo esse organismo ser reativo, se eu dou um monte de remédio para bloquear a febre, para bloquear isso, para bloquear aquilo, ela não consegue desenvolver esse sistema imunológico. Só que se a gente não consegue desenvolver esse sistema imunológico, a tendência de ter alergia, ou pior ainda, de parar de reagir aos estímulos, é muito maior, né? Então, olha, o que traz que as doenças alérgicas se manifestam predominantemente nas superfícies limitantes do organismo com o mundo exterior. Elas levantam a questão sobre as restrições na capacidade de formação de limites, ao nível corporal e também ao anímico. Ou seja, como é que estão esses limites na minha vida? Como é que eu consigo lidar com esses limites? Porque, assim, o processo alérgico é uma ruptura de limite. E como é que eu lido com isso? Será que eu estou sabendo respeitar não só os meus, mas o do outro também? Porque isso é uma atitude interna minha, né? Então, assim,
criança vem, o ideal é que ela tenha contato com esse mundo, né? Brinque com terra, consiga pular na natureza, fazer tudo isso, porque cada vez que ela faz isso, ela vai exercitando esse sistema imunológico dela. Ela vai ganhando forças, digamos assim, né? Exatamente para poder reagir melhor. O aleitamento materno é maravilhoso, porque fornece exatamente uma base muito forte sobre esse ponto de vista imunológico. A criança passa a ter menos, digamos assim, suscetibilidade a desenvolver problemas alérgicos, tudo isso. É claro que se a mãe não tem leite, alguma coisa, vai ter que ser substituído, mas idealmente, se ela tem essa capacidade, se ela foi agraciada com esse dom, vamos usar, gente. Agora, tem um detalhe hoje em dia que é muito triste, assim, é esse aleitamento materno. Porque, por exemplo, aqui você tem um contato da mãe com o bebê o tempo todo. E esse olhar da mãe para a criança, essa interação, nutre profundamente e o que nutre fortalece. Se eu estou com o meu bebezinho no colo, lá, ele mamando o peito como se fosse uma mamadeira, e eu olhando o celular, qual a interação que tem entre a mãe e o filho? Como é que eu crio esse vínculo nutridor da alma? Isso, gente, gera problemas depois, vocês não têm dúvida disso. A sucção que o bebê faz também ajuda em todo esse processo de aeração da face, né? Isso ele vai ter exatamente com o sugar da mama também, que é muito importante. Então, a gente tem, né? Digamos assim, pode ter um excesso de forças dissolutivas, né? Que então é esse processo aqui mais inflamatório no organismo, né? Desse sistema metabólico, que aí dá um entorpecimento da consciência, como eu posso ter também um processo de excesso de neurosensorial, né? Trazendo então esse processo frio, essa neurastenia e uma sensorialidade exacerbada, aquela pessoa que qualquer coisa ela toma um estímulo, dá aquelas rinites secas, sem secreção, fica tudo ressecado, isso é normalmente por excesso de neurosensorial. Só que muitas vezes, com isso, a gente faz um processo inflamatório compensador. Então, aquele cara que pensa muito, daqui a pouco ele está com sinusite. Sinusite faz o quê? Entorpece a consciência, né? Então, você tem digamos assim, esse equilíbrio entre o metabólico e o neurosensorial, né? Você tem essa, digamos assim, essa compensação, né? Então, a gente teria na alergia essa reação excessiva, que todo mundo sabe, né? A mucosa incha, fica vermelha, você tem secreção, coça, se for na pele, faz placa, etc. e tal. É uma hipersensibilidade, é uma relação quente e aguda. A normegia é a reação normal do nosso organismo. A nossa imunidade, ela também faz calor, ela também reage, né? E isso, só que a imunidade, ela fortalece o nosso organismo de alguma forma. Por outro lado, né, digamos assim, esses agentes incipientes, ou se eu uso muito remédios entre aspas, eu posso passar a não ter reação. Então, eu posso entrar numa sala lotada de coisa e não sentir nada. Mas também isso, né, é uma das coisas que levam a essa hipossensibilidade e se torna uma doença fria e crônica, né? O câncer é uma doença fria e crônica também. Então, a inflamação se desenvolve, aquilo que eu falei que era salutar, ó, a inflamação se desenvolve como uma reação salutogênica, quando surge uma qualidade estranha, seja por exposição ao frio exterior ou a momentos de frio interior, como aqueles que acompanham o estado tenso de consciência. A predominância funcional do sistema neurosensorial é compensada por um sistema metabólico e dos membros, né? Isso a gente viu na figurinha. Ou seja, ele que fala frio exterior e fala em frio interior. O que será que isso quer dizer? E aí a gente entra, gente, na parte anímica da alergia, que é muito, assim, muito, muito, muito importante, digamos, né? Então, a gente tem o medo, né? Ele resfria a gente internamente. Ninguém fica quentinho com medo. Então, com medo, a gente tem aquela situação de tensão extrema, né? E muitas vezes a gente vive com medo das coisas, a gente não tem uma coragem para lidar com as coisas, a gente vai entrando num vazio interior. E aí consegue, então, digamos assim, amenizar esse vazio com o quê? Nas fugas, né? Seja nos vícios, seja nas drogas, seja no álcool, seja nas compulsões, né?
compulsão de compra, compulsão de comida, compulsão sexual e tantas outras que existem por aqui no nosso mundo, né? Então, tudo isso também faz parte, muitas vezes, desse medo, que é uma cultura que a gente tem no nosso dia a dia, gente. Né? É espalhar o medo, é o medo do outro, é o medo de não sei o quê, é o medo que isso vai acontecer, é o medo da doença que eu ainda nem peguei, mas posso pegar, né? Porque em vez de ter medo, eu não me fortaleço de alguma forma. É claro que se tiver que pegar, vai pegar, né? Mas assim, mas vai ser muito mais leve, porque eu não vou ter aquele fator emocional que vai me predispor a isso também, né? Então, por exemplo, o ambiente anímico é extremamente importante. Então, por exemplo, às vezes você tem uma criança que não quer ir para a escola porque ela está com problema com os colegas, ou está com problema com a matéria, ou está com problema com o professor. Aí ela reage, aí fica naquele frio, aí fica doente para não ir para a escola. Eu acho que todo mundo que tem filho talvez já tenha sabido de algum caso assim, né? Como aquela pessoa que está, ela tem aquela situação interior dela, aí o que que ela acontece? Ela começa a fazer um quadralésio, mas ela está lotada de trabalho, porque ela sai do que seria a zona de equilíbrio e entra na overdose de trabalho. E esses medos que a gente tem internamente, é o medo de me relacionar, é o medo de não ser feliz, é o medo de não sei o quê, tudo isso vai gerando energia. Por quê? Porque quando eu tenho medo, eu baixo as minhas defesas, é uma situação de inferioridade. E quando eu baixo as minhas defesas, eu exponho meu sistema imunológico. Olha que coisa complicada, né? E uma criança, por exemplo, ela vive numa casa. Como é que é esse ambiente dessa casa? Porque criança, gente, até os 7 anos de idade, ela absorve tudo o que está acontecendo. E não precisa ninguém falar com ela, não, tá? Ela pode estar no quartinho dela. Porque ela tem um vínculo etérico muito grande com a mãe, que a mãe gerou essa criança e esse vínculo se mantém até os 7 anos, né? Aproximadamente. Então, como é que é essa relação do casal? Como é que é a relação dos pais com os filhos? Como é que é a relação da pessoa que ajuda a cuidar com a família? O que que essa criança presencia? O que que ela não presencia? Como é que é o estado emocional dessa mãe? Normalmente, quando a gente vê uma mãe muito ansiosa, a criança tem um processo alérgico. Então, eu digo muitas vezes que é uma consulta 2 por 1. Eu vou tratar da criança, mas será que você se importa em tomar um remédio também que eu possa passar para você? Porque é fundamental equilibrar um pouquinho essa mãe para que essa criança realmente melhore. Isso é fundamental, tá? Então, gente, quando a gente já passa então para o sistema de como que eu posso tratar tudo isso, né? Porque a gente só falou agora as coisas que podiam acontecer, mas como que eu posso tratar isso? Primeiro, deixa a criança ser criança. Já começa por aí, né? E como é que criança é criança? Gente, fortalecendo esse sistema imunológico, porque essa vida de criança genuína fortalece a imunologia dela. Brincar livre, brincar na natureza, ralar no chão, ralar o joelho, brincar com o que tiver, os ritmos, e dança de roda, acolhimento, tratar a criança com acolhimento, com amor, mas com respeito. Respeito tem a ver com limite, lembram disso? Né? Então, tudo isso que a gente possa dar um limite carinhoso, né? Você traz um acolhimento e se fortalece o sistema imunológico. O sistema imunológico ele se fortalece com exercício, com enfrentamento, com reação. Então, ele precisa ter um limite, né? E de preferência sem telas, eu já expliquei por quê. Né? Porque a tela, se eu estou na tela, eu não estou correndo, eu não estou brincando, eu não estou me exercitando, não estou desenvolvendo meu cognitivo, eu não estou fazendo nada disso. Né? Nutrição adequada. De que eu me alimento? Qual é a qualidade do alimento que eu boto para dentro? Porque tem muita gente também assim, come tudo cozidinho. Tá, mas olha só, o sistema digestivo precisa de desafio. Ele precisa comer algumas coisas cruas também para ajudar a aprender essa digestão, né? Então, assim, como é que a gente chega nesse, digamos assim, nesse bom senso, né? A nível de alimentação, com coisas que sejam saudáveis, evitar esses ultraprocessados, né? Essas coisas que estão presentes no nosso dia a dia, mas que a gente tem como fazer isso. Como é que é o sono? A criança que está muito entupida, ou o adulto que está muito entupido, ele tem uma dificuldade de dormir. Isso é uma questão de lógica. O excesso de alergia leva também ao desenvolvimento de adenoide na criança. Por quê? Porque o órgão linfóide é um órgão de defesa. Se a permeabilidade nasal não está defendendo, eu preciso crescer para tentar segurar esse processo infeccioso. Então, tudo isso funciona, digamos assim, num grande equilíbrio, porque o ser humano
ele é um grande equilíbrio de tudo, né? Então, é a lei da compensação, né? Como é que eu controlo esses fatores ambientais? Manter minha casa super limpa, olhar a guarda da cama, olhar onde é que pode ter poeira. Por quê? Para ajudar. Que já que eu disparei o processo alérgico, eu tenho que controlar o fator externo também, né? Não adianta só tentar ficar melhorando no meio de uma casa toda empoeirada, ou cheia de mofo. Como é que eu consigo melhorar isso, né? O ambiente anímico, gente. Como é que são as minhas relações? Quais são os meus medos? Como é que eu consigo enfrentar isso? Como é que é o ambiente onde eu fui criada? Do que eu tenho medo? Do que eu enfrento? Do que eu reajo? Como eu reajo? Porque tem uma coisa muito interessante, né? Digamos assim, bate um vendedor lá na sua casa um dia, aí chega para você e diz assim: ah, isso aqui é, sei lá, um óculos maravilhoso, esse óculos aqui me dá uma toda explicação. Aí aquele cara vai me cansando um pouco, né? Ok. Mas eu chego para ele assim: olha, eu não quero óculos, eu já tenho, muito obrigada. Eu posso ser firme, posso ser gentil, não aceitei o óculos e tudo bem. Só que o cara pode voltar no dia seguinte. E aí, quando ele chega, eu posso dizer: olha, já disse que não, muito obrigada. Como eu posso também, quando o cara aparece na esquina, eu já vou ficando histérica. Cara, lá vem aquele vendedor, cara chato, não aguento olhar para a cara dele, não sei o quê. Isso é uma reação alérgica. A primeira é uma reação normal. Chegou a substância estranha, eu disse não. Na segunda, eu já estou me irritando, ficando nervosa com uma coisa que nem aconteceu. Isso é uma reação alérgica. Como pode ser que o cara chegue e eu apanho e fique sem graça e o cara entra, já é meio caminho andado para uma venda, eu nem quero comprar, mas coitadinho. E aí, quando eu vejo, eu estou lá com um bagulho em casa que eu não quero, mas eu não tive reação. É isso, tá? Então, assim, como é que eu trato esse ambiente anímico, né? Esse ambiente da minha casa, esse ambiente das minhas relações? Eu tenho relações saudáveis? O que me irrita? O que eu preciso tirar da minha vida? Como é que eu consigo trabalhar com mais amor, mais acolhimento? Sabe? Como é que eu consigo transformar isso em mim de alguma forma? Tem hábitos que talvez eu precise mudar. Será que eu consigo fazer minha faxina nasal? Sabe? Será que eu consigo não comer o processado, comer uma outra coisa? Como é que eu consigo fazer mudanças de hábitos que me dêem uma qualidade de vida mais saudável, uma melhor qualidade de vida, né? Outra coisa, às vezes a criança e o adulto estão muito bem, obrigada, aí vão passar o final de semana na casa de não sei quem, não sei aonde, aí volta em crise. Logicamente, a casa do outro não tem a mesma condição de higiene que você está mantendo na sua. Às vezes o clima é diferente, né? Então, se está em crise, gente, pelo amor de Deus, não vá. Porque senão vai piorar. Não tem o que fazer, né? Como é que eu consigo isso? Às vezes, não pode para natação porque tem ouvido, mas o pai que deixa nadar na piscina gelada. Isso é outra coisa. Resfriamento. A gente já não linkou ao frio. Então, gente, resfriamento propicia todo o processo alérgico, né? Como é que eu consigo manter essa criança mais aquecidinha, né? Como é que eu consigo fazer isso, né? Então, aquecer as extremidades, lidar com esse excesso de resfriamento, a lavagem do nariz para limpar essa mucosa, para evitar que esse alergeno penetre nessa mucosinha, né? Os remédios anti, eu já conversei com vocês, contra os remédios, por exemplo, tem substâncias que a gente usa na antroposofia que podem fortalecer esse processo alérgico, né? Fortalecer o organismo contra a alergia, como a equinácea e várias outras, que vão ajudar. O remédio da antroposofia ele não é anti, ele ajuda o organismo a reagir, o que é completamente diferente esse mecanismo de ação e ajuda a fortalecer esse processo imunológico, né? Muitas vezes a gente precisa fazer um test drive, a gente precisa parar de usar a substância um tempo, porque às vezes a gente não consegue ver a relação dela com o processo. Para de usar 15 dias, um mês. Como é que você ficou? Melhorou? Ficou legal? Usa de novo. Ah, piorou de novo. Então, tira essa substância que ela está te dando problema, né? Ou então, alguns alimentos você tira e depois tenta reintroduzir pouco a pouco para ver se aquilo volta a ter reação. Já na parte, por exemplo, assim, o canto ajuda muito. Por quê? Porque ajuda a permeabilizar melhor essas vias aéreas. Então, o canto, muitas vezes a terapia artística, porque ajuda a trabalhar o sentir, né? Vão trazer esse benefício. Agora, o que é muito importante nisso tudo, gente? Trabalhar a consciência. Qual é a parte que me cabe? O que sou eu? O problema não está fora, gente, o problema está dentro. Né? Como é que eu trabalho essa consciência? Como é que eu consigo estabelecer os limites?
né? Como é que eu consigo dizer não a coisas que acontecem no mundo externo e que me invadem de alguma forma? Como é que eu consigo fazer isso, né? Na biografia, a gente consegue, então, ver essa história de vida, ver quais são as reações, ver onde que tem limite, onde não tem, para a gente, a partir desse momento, então, se apropriar e ter um nível de consciência maior sobre quem eu realmente sou, né? Então, tudo isso, gente, são processos, digamos assim, do terapêutico que a gente pode fazer em relação ao processo da respiração, em relação aos processos de alergia. Tem muita coisa para falar, né? Mas eu quis trazer hoje aqui exatamente essa imagem, né, do que seria esse processo respiratório e do que seria esse processo alérgico e qual a importância da gente, cada um de nós, se fortalecer e ajudar as crianças também a fortalecer esse sistema imunológico, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Pronto, voltei. Maravilha, né? Dá vontade de ficar escutando a noite inteira você, Luísa. Que assunto interessante e instigante, né? Para todos nós. Alergias, né? E a antroposofia traz esse outro lado, né, que não é aquele lado tão, né, é isso, né? Então, assim, eu acho que é bonita essa imagem, né? Muitos outros fatores, né? Que talvez quem está assistindo agora pode perceber o quanto a dimensão, né, do processo alérgico não é tão simples, mas também tem algo a fazer um pouquinho, cada um fazer um pouquinho, talvez a coisa resolva com mais facilidade, né? Muito legal. E aí a gente pode pensar agora, se alguém tiver alguma pergunta para a doutora Heloísa, aproveitar essa oportunidade, né? Essa grande oportunidade, a gente pode repassar para ela nesse momento. No chat, no momento, não temos nenhuma pergunta, mas se alguém estiver fazendo, então, no primeiro momento, agradecer realmente a doutora Heloísa por essa disponibilidade, né? Surgiu uma perguntinha agora da Luciene Mendes. Pode lavar o nariz com soro fisiológico quantas vezes ao dia? Luciene, assim, o mínimo é 2 vezes, tá? Porque, assim, na hora que você acorda e na hora que você vai dormir. Por quê? Porque, digamos, durante o dia eu fui juntando esses alergenos todos, né, que são da nossa civilização, digamos assim, né? Fui juntando, eles estão lá na minha mucosa nasal. Na hora de dormir, todo esse muco sujo, digamos assim, que está no meu nariz, eu estou levando para o sono. Quando eu levo para o sono durante a noite, nos seios da face, aquilo tudo é trabalhado, fazendo o quê? Mais muco, tá? Então, se eu lavo o nariz, ao menos na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, eu quebro esse ciclo. Porque aí o que acontece? Eu começo o dia com o meu nariz limpinho, né? E antes de dormir, eu limpo o nariz para que não tenha nada para lavar à noite. Deu para entender? Então, ao menos 2 vezes ao dia é essencial, tá? E fazer uma lavagem bem feita, isso é fundamental, tá? Ótimo. A Carla Vanessa pergunta: procurar respirar mais pelo nariz que pela boca ajuda a ter uma melhor respiração? Com certeza, porque a boca ela não é o órgão para a gente respirar. Ela é, digamos assim, o step, entendeu? Por quê? Porque quando eu respiro, digamos assim, ó, fiz assim, ó, né? Acabei de respirar. O ar entrou, né? Quando o ar entra, ele é aquecido, por isso que a gente tem aqueles cornetos todos, essa mucosa super vascularizada que traz aquele aquecimento. Ele é umedecido dentro desse nariz todo. Então, ele passa por um processo em que ele é filtrado, ele é aquecido, ele é umedecido, e esse ar, então, dessa forma, ele desce para a nossa via aérea, né? Quando eu respiro pela boca, primeiro, eu tenho um buraco muito maior que o buraco do nariz. Então, entra aquela quantidade de ar, só que ela entra sem filtro, sem aquecimento, sem umedecimento. Então, com o tempo, né, você começa a fazer alterações, digamos assim, das próprias vias aéreas, você piora o processo alérgico, tudo isso em função da respiração bucal, né, que acontece. Né? Então, assim, o ideal é sempre tentar respirar pelo nariz, tá? O Gilmar pergunta: a cirurgia de correção do nariz é recomendável para uma qualidade melhor da respiração? Você está falando de cirurgia de septo, é isso?
Deve ser, me corrigir, do Sei, né? nariz. E tem mais de um Uhum. tipo de cirurgia, por isso que eu estou te perguntando. Ele Tá. falou exato. O que Uhum. acontece? O septo nasal, o nariz, ele é um órgão que vai crescer sempre, tá? Você vê que às vezes você vê aquele idoso com aquele narigão, quando era bebê não era desse tamanho não, sabe? Mas vai crescendo a vida inteira. Então, o que acontece? Ele vai se adaptando. Às vezes, né, a indicação de cirurgia de septo, você mexer no septo, não necessariamente você vai melhorar a sua respiração, vai depender o quanto isso te incomoda. Então, por exemplo, qual é a indicação de septo? Porque praticamente 95% da população tem desvio de septo. Porque um septo certinho, perfeito, ninguém tem, tá? Agora, o quanto isso te incomoda? Por exemplo, eu já tive um cara que era atleta, né? E era corredor, etc. e tal, ele tinha um desvio de septo aqui mais posterior que nunca atrapalhou a vida dele. Ele disse, não, doutor, eu falei, mas eu tive indicação cirúrgica, mas isso não me incomoda. Eu preciso operar? Não, você já me respondeu, não lhe incomoda. Não preciso operar. E eu já tive uma outra pessoa que era uma cantora lírica, soprano, né? E aí, com um desvio pequeno de septo que ela tinha, ela não conseguia atingir uma determinada nota que ela queria. Tem indicação cirúrgica? Tem. Então, assim, o quanto eu me adapto e o quanto isso me incomoda. É claro que um septo, teoricamente, mais reto, você vai melhorar a sua permeabilidade nasal, porque o que acontece, às vezes, é um lado ser diferente do outro, um lado entope mais do que o outro, mas você tem sempre dois fatores. Um é o fator mecânico do septo e o outro fator é o corneto que cresce e diminui, por causa dos benditos processos inflamatórios de reação que a gente tem no nosso organismo, né? Então, se eu apanho, acho que só o septo vai resolver, às vezes é melhor tratar a alergia primeiro, tá? Não sei se eu respondi. Então, a doutora Heloísa, excelente exposição. Pode nos ajudar com considerações sobre medicamentos que apoiam o metabolismo e, consequentemente, melhora no quadro respiratório alto? Obrigada desde já. O que acontece muitas vezes é que não tem, dentro da antroposofia, um remédio fixo para o processo alérgico. Você viu que eu tratei ali um polo mais neurosensorial, outro polo mais metabólico. Então, dependendo de como essa alergia se apresenta, eu posso entrar com algumas substâncias, tipo berberis, silícia, quartzo, etc. e tal, ou posso entrar, por exemplo, com genciana, processos amargos. Então, assim, depende muito de cada paciente. E depende muito do sentir do paciente, do ambiente que o paciente está. Então, por exemplo, quando vai no meu consultório, eu não vou me ater à queixa alérgica dele. Eu vou querer saber quem é essa pessoa que, nesse momento de vida, está apresentando esse processo. Porque se eu consigo equilibrar esse sentir de alguma forma, normalmente a alergia também melhora de alguma forma, porque eu consigo fortalecer esse paciente por uma outra via. Então, assim, então não tem receita de bolo, tá? O paciente tem que ser olhado naquela hora e conforme for o que a gente percebe, a gente medica tanto o processo alérgico, mas medica o sentir também. Muitas vezes passa um amargo, né? Que tem vários, a genciana eu falei porque é um processo que tem relação exatamente com esse processo respiratório dentro do metabólico, que vai trazer exatamente essa, digamos assim, essa permeabilidade desses sistemas, tá? Mas eu já falei alguns remédios que podem influenciar. Maravilha. Então, a pergunta, bolsinhas embaixo dos olhos, tem a ver com alergia? Pode ter ou não, né? Tem bolsinhas que são exatamente pelo envelhecimento, que você vai formando aquelas bolsas, mas também quem acorda com o olho inchado, né? Ou se incha o olho durante o dia, pode ter a ver com o processo alérgico também, tá? A Carla Vanessa pergunta, em crise de falta de ar, quais exercícios emergenciais que posso fazer para regular meu sistema respiratório? Olha só, crise de falta de ar. Isso assim, você tem de 0 a 10, né? Você tem desde a pessoa que dá aquela relacionada, tipo uma ansiedade, alguma coisa assim, até o cara que vai estar lá na emergência com edema de glote, né? Ou uma crise de asma super violenta. E é o que eu estou falando. Você tem medicação, né, que exatamente vai trazer essas forças para o sistema metabólico, vai tentar ancorar no metabólico, né, para que você libere esse neurosensorial e esse sistema rígido. Por exemplo, a asma ela é ligada mais ao sistema neurosensorial, embora seja dentro do processo respiratório. E tem muita influência de fator anímico na asma, né? Então, a asma ela traz aquela compressão exatamente do nosso sentir, né?
Então, tem tudo isso envolvido, né? E aí, realmente, eu acho que tem que conversar legal para a gente tentar perceber o que está acontecendo, tá? Maravilha. O Fabrício pergunta: Olá, qual a relação da respiração ao longo da vida em situações de nascimento natural e cesarianas? Olha só, como é que eu posso te falar? Respirou. Claro que o parto normal é sempre preferível por todo o processo que a criança passa ali, que já é, gente, um grande processo de desafio para nascer, né? Ela tem que se comprimir, ela tem que entrar no canal, né? Ela tem que passar por aquilo tudo, né? É um túnel, digamos assim, para ela sair. A outra ela sai mais livre. Então, digamos assim, o desafio do parto normal é maior que o desafio da cesárea. Mas a nível de respiração propriamente dito, o que interessa é a primeira respiração que ela tem, né? Então, isso é, digamos assim, é quando essa, digamos assim, ela está viva, ela tem vida, tudo isso, mas quando ela começa a ser permeada por essa alma, que vai então aerar ela internamente, propiciando esse processo de pensar ao longo do tempo, aí então é que vai acontecer, tá? Mas, digamos assim, ela tem um desafio maior quando ela passa pelo parto normal, tá? O Temos que é uma bom, outra. tá? Desafio faz a gente crescer, tá, gente? Desafio não é ruim, não. Desafio é coisa boa, vamos entender dessa forma. Olha aí. Temos a pergunta da Daniela. Parabéns pela apresentação, doutora Heloísa. Poderia falar um pouco sobre a relação entre o consumo de leite e derivados e alergias respiratórias? É exatamente aquilo que eu falei, né? O leite, normalmente eu acho que o leite que você vai comer vai ser um leite de vaca, né? Ou de animal, não é um leite materno. Então, assim, o que que acontece? A proteína do leite, no leite você tem proteínas que não são, digamos assim, as mesmas que o ser humano produz. Então, essa proteína, ela entra dentro do ser humano, ela precisa ser decomposta, degradada, reduzida a nada, né? Quando ela, então, é absorvida, né, ela vai para o sangue e começa, então, a nutrir o organismo. Só que se essa proteína é uma proteína estranha, né, e o meu sistema imunológico não está ok, né, porque eu com o sistema imunológico bom, tudo funciona bem. Mas se eu não estou com esse sistema imunológico ok, e eu vejo aquela proteína e eu não consigo degradar o suficiente, aquele é absorvido, digamos assim, e vai para o sangue onde não deveria estar. E com isso começa então a produzir uma reação alérgica, entendeu? Então, o que a gente observa muito, né, nas crianças que têm essa hipersensibilidade ou adultos, é uma produção de muco mais excessiva. Então, a gente começa aquela criança que fica hipersecretora, está sempre com o narizinho mais encatarradinho aqui em cima, o adulto também. Então, normalmente acontece, eu sempre faço esse que eu chamei de test drive, porque as pessoas muitas vezes não fazem essa relação, tá? Diz, doutora, não, eu sempre tomei leite, não é isso, eu posso comer leite, posso comer chocolate, posso comer não sei o quê. Assim, gente, vamos tentar um mesinho, pode ser? Depois de um mês você vai me dizer como é que você ficou. Se você melhorou, não teve nada, sabe, tanto fez como tanto faz, volta usando, não tem problema nenhum. Mas se você apresentou melhora, né, é sinal que esse processo pode ter relação. É aquilo que eu falei, a gente se acostuma com a situação e não percebe, né, o agente, digamos assim, estranho que possa estar junto. Outra coisa também, gente, eu já tive paciente que não tinha alergia a leite de vaca saído da vaca, quando ele ia para a fazenda, e quando ele usava leite de caixinha na cidade, ele ficava todo encatarrado, tá? Por quê? Porque o nosso leite de caixinha, ele tem até leite de vaca, mas ele tem um monte de conservante, acidulante, edulcorante, um monte de coisa estabilizante, um monte de substância química dentro desse leite de vaca, né? Então, se você não está fazendo alergia ao leite, lembra que eu mostrei um slide que tinha todos os aditivos, conservantes, né? Que aquilo vai se depositando, digamos assim, insidiosamente no nosso organismo, produzindo o quê? Os processos crônicos, né? Ele não vai te dar uma reação na hora, mas ele cronicamente você está, sabe aquela pedrinha no sapato que está lá incomodando, você não sabe direito o que está acontecendo, mas está aquela pedrinha incomodando? É mais ou menos isso, tá? Esse assunto é instigante, né? Muito instigante. Então, o Gilmar
fala o seguinte, doutora, para a gente como ter uma consulta com você, né? Qual o contato? Onde atende? Né? Tá perguntando Eu sobre. atendo no Rio de Janeiro, né, em Ipanema, tá? Tem meu telefone, porque no telefone do consultório, confesso para você que eu não sei mais de cor, porque esse negócio de WhatsApp, né? A Cris sabe meu telefone de cor, Cris? Você bota no chat aqui para Pode ele, colocar no chat, né? tá? Então, a gente não tem mais perguntas agora no chat e queria mais uma vez agradecer em nome de todas as ABMAs que estão aqui representadas, estão unidas com essa intenção de divulgar, né, a antroposofia através dos cursos básicos. Então, aqui agradecer a doutora Heloísa, que faz parte da presidência da ABMA Rio de Janeiro. Temos aqui a união das ABMAs como Rio de Janeiro, Centro-Oeste, Nordeste. E agora eu gostaria de mostrar as outras palestras que a gente vai ter, que é um grupo de palestras que estamos tendo em torno de 2 palestras por mês, com a intenção de divulgar a antroposofia através de temas que são instigantes, como alergias, né? Então, vou colocar aqui. Apareceu aí direitinho? Apareceu, Olha aí. Então, a gente teve agora Respirando Melhor, né, com a doutora Heloísa, e a nossa próxima palestra será Envelhecer Bem, uma necessidade da época, com o doutor Michel Iari, no dia 8 de abril. Então, teremos outras palestras durante esse período para divulgar esses temas, né? Teremos tireoide, um olhar ampliado com a doutora Anne Jaqueline, no mês de abril também, no dia 22 de abril. Teremos o significado do sono em nossos dias, porque dormimos, né? Com o doutor Derblay, no dia 6 de maio. Está passando. Está passando todos. eu vou voltar, Débora. Está passando, deixa eu ver aqui o que é que Para aconteceu. frente. Acabou. Acabou. Calma. Vocês estavam cantando Vitória, né? Pronto, só um minutinho. A intenção dessas palestras, gente, é exatamente a gente trazer a antroposofia sobre um ponto de vista mais prático, né? Coisas do nosso dia a dia, como é que a gente pode trabalhar isso com o olhar da antroposofia, né? Para vocês conhecerem um pouquinho mais. Vai, Ana Débora. Então, teremos ainda em maio, saúde mental, ampliação pela medicina antroposófica, no dia 20 de maio, com o Dr. Cláudio Teles. Homeopatia e antroposofia, o que tem em comum, com a doutora Maristela, no dia 3 de junho. Medicamentos antroposóficos, com a Karina Badaró, dia 17 de junho. A saúde feminina em nossos tempos, mudar e evoluir sem enfermar-se, no dia 15 de julho, com o Dr. Paulo Tavares, e febre, a visão da antroposofia, no dia 12 de agosto, com a doutora Esté de Lima Nascimento. Então, não podemos perder, já vamos gravando, a gente está sempre divulgando nos grupos, mas é importante vocês já ficarem atentos aos temas, para não perder essa oportunidade. Então, tivemos hoje a doutora Heloísa. Próximo seria Envelhecer Bem, uma necessidade da época. Seria no dia 8 de abril, no Dr. Michel Iari. E aqui nós temos a divulgação dos cursos básicos, que a intenção realmente da gente estar divulgando a antroposofia através das palestras, a fim de que todos possam saber que a cada estado estamos iniciando cursos básicos. O próximo curso básico será no Rio de Janeiro, iniciando em julho de 2025. Doutora Heloísa, quiser falar alguma coisa a respeito? É o curso básico de antroposofia, onde a gente vai pegar, então, todos eles são iguais, tá? Assim, nesse sentido do conteúdo, a gente dá exatamente esses princípios básicos, esses fundamentos da antroposofia, que permitem que qualquer área de atuação, então, consiga enxergar isso sobre uma outra ótica, né? Consiga ampliar isso, né? E depois, né, para quem é médico e tal, a gente consegue, então, fazer, então, a formação em medicina antroposófica, né? Então, esse curso básico agora vai começar em julho aqui no Rio de Janeiro. Maravilha. Aqui é o curso básico de antroposofia aqui no Ceará.
Fortaleza, a gente já começou, a turma foi esse final de semana com o módulo do Dr. Paulo Tavares. Realmente, estamos dando continuidade. O próximo módulo vai ser agora não, abril, né? E então, quem for de Fortaleza, tiver parentes, amigos, podem divulgar. E estamos aqui com as inscrições abertas ainda para receber pessoas até o segundo módulo, terceiro módulo, ainda podemos receber inscritos, né? E em Aracaju também já começou o primeiro módulo, foi em fevereiro, mas eles estão indo para o segundo módulo, então também estão recebendo inscrições. Então, cada estado, estamos tendo cursos básicos já acontecendo, iniciaram agora, esse início do ano, mas temos ainda a possibilidade de entrar pessoas. Então, vocês possam divulgar com amigos, familiares. Em Salvador também, vai iniciar em abril, então fica a dica para aqueles que querem. E em João Pessoa está acontecendo também, o primeiro módulo já aconteceu, e o segundo módulo também já vai ser nesse próximo mês. Então, quem tiver amigos, familiares, por favor, vamos para repassar as informações, que seria interessante esse conhecimento chegar o maior número de pessoas, né? E aqui seria Goiânia. A Maristela quiser falar alguma coisa sobre o curso de Goiânia. Bom, Goiânia a gente começa agora em agosto, final de agosto. É o nosso 7º curso básico. E estão todos convidados. Quem mora aqui próximo de Goiânia, em Goiânia, o curso é presencial, mas é um curso maravilhoso, tá? E o contato, o telefone de contato está aí, é a Neumar. E os módulos são 10 módulos, um final de semana a cada mês. E temos também em Brasília, né, Ana? Próximo. Sim. Pronto. O curso de Brasília já está em andamento, já está na metade, então é um curso que as pessoas não podem entrar mais, mas fica a dica, a hora que acabar esse, em outubro de 25, já começará provavelmente novembro, dezembro, já deve começar um novo curso, tá? A gente sempre tem esses cursos, Brasília mesmo é o 13º curso, então a gente tem básico, porque depois desse, como diz a Ana Débora, a gente sempre tem os cursos para médicos. Então é isso, gente. Estão todos convidados. Quem conhecer alguém, quem for de Goiânia, Brasília, aqui nessa região bonita, maravilhosa, Centro-Oeste, o coração do Brasil, Exatamente. convidados. Inclusive o pessoal de outras regionais. Pode vir, aqui tem hotéis maravilhosos, podem vir, tá, gente? Onde não tiver curso, é um lugar que não tem curso, vocês podem vir, tá bom? Estão todos convidados. É isso aí. Próximo módulo, próxima palestra, o Dr. Michael. Pronto. Próxima palestra já foi falado, mas frisando, envelhecer bem é uma necessidade da época. Estão todos convidados, não esqueçam essa data. Muito obrigada, em nome de todas as ABMAs, e até a próxima palestra.